Imagine o clube de futebol como se fosse uma pessoa. O vermelho e branco seriam a cor da pele, o escudo, a identidade, a torcida, o coração. As conquistas, o tamanho. Para o Clube Náutico Capibaribe, orgulho tem um sinônimo em 4 letras. Hexa. 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 O hexacampeonato pernambucano de 1963 a 68, que nunca foi alcançado pelos rivais. É luxo. Realmente é luxo. Mais que um luxo, o hexa traz consigo a mística. Uma conquista que nem todos viram, mas que todos os alvirrubros fazem os rivais enxergarem. O Hexa só o Náutico tem. Campeonato Pernambucano de 1968. O estadual foi disputado por 8 clubes, em 3 turnos com jogos só de ida. O poderoso Náutico, então pentacampeão, chegava para a disputa como favorito. Você vinha para o campo já sabendo que ia ter uma alegria. E ninguém ameaçou tanto o tão sonhado título alvirrubro quanto o Sport. Um mês antes da final, o Leão tirou a invencibilidade timbu de 35 jogos, 1 ano e 7 meses sem perder, vencendo na ilha por 2-1. O Náutico já está começando a entrar numa fase de extenuação. Foi o mais difícil, o mais sacrificado foi esse. Diferentemente dos outros anos, a diferença entre o Náutico e os outros clubes não era tão grande. Então a emoção foi muito maior por causa disso. O Timbu venceu 2 turnos e o Sport 1, o que levou a decisão para uma melhor de 3. O campeonato foi apertado, foi disputadíssimo, um campeonato muito eletrizante. De 14 a 21 de julho de 68, o Recife viveu 3 jogos espetaculares. O Náutico levou a melhor no primeiro, 1-0 nos aflitos. O Sport deu troco no segundo, 3-2 na ilha. Com uma vitória para cada lado, os 2 times chegaram para o terceiro e decisivo jogo iguais. Ninguém jogava pelo empate, mas o Náutico tinha uma vantagem, os aflitos. O estádio, naquela época, tinha capacidade para 17 mil torcedores. Mas o público do jogo foi de 31 mil pessoas. Foi tanta gente que levou a Federação Pernambucana de Futebol a tomar uma decisão: liberar o jogo para ser transmitido na TV. O que você vai ver agora é um raro registro em imagens da conquista mais importante nos 117 anos de história do Náutico. Náutico Capibaribe e Esporte Clube do Recife vão disputar a decisiva da melhor de 3 em busca do título de campeão. O arquivo é do pesquisador carioca Márcio Nunes e foi o avô dele, César Nunes, quem produziu as imagens em passagem pelo Recife. Quando César morreu, Márcio assumiu a organização do acervo e não fazia ideia do que tinha nas mãos. Algumas coisas eu coloco na rede social, e aí o pessoal da rede social lá do Nordeste, lá de Recife, acabou encontrando e falou que é um filme inédito. Eles falaram: ninguém tem essas imagens nem aqui no Nordeste, isso foi 50 anos atrás, uma final que parou a cidade. A renda atingiu a 57 milhões e os portões foram fechados às 14h30. Milhares de torcedores ficaram de fora, não podendo assistir ao clássico do futebol nordestino. O estádio aqui estava super lotado, tinha gente dentro do campo. O Estádio dos Aflitos hoje é assim, mas em 1968 era desse jeito. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população do Recife no fim da década de 60 era de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Só existiam cerca de 10 mil televisores espalhados pela cidade. Se não tinha televisão, ia de televizinho. O pessoal se juntou para assistir a decisão. Aqueles que não tiveram condições de ir ao estádio dos aflitos se contentaram em assistir pela TV. Evitar que o Náutico chegasse ao Hexa fez acontecer o que parecia impossível. Tricolores e rubro-negros do mesmo lado da arquibancada. O Santa foi para o lado do Sport nesse jogo? Foi para torcer contra o Náutico, né? Automaticamente torcer pelo Sport. A decisão foi equilibrada e catimbada. Nós descobrimos durante o jogo que tinha alguém atrás da barra do Sport com um apito. Eu tive uma situação de gol muito boa, exagerada mesmo, entendeu? E eu vi, como jogador disciplinado, eu deixei a bola correr e o Tom pegou. Dura até para o árbitro. A nota
pitoresca do prêmio foi a contusão do juiz Erilson Gouveia. Fui no contra-ataque do esporte, acompanhando, quando eu cheguei aqui, aí deu a dor na virilha. Aí parei com o joelho direito, aí a dor foi muito maior para parar. Erilson Gouveia se machucou no fim do segundo tempo. No começo da prorrogação, deu lugar ao auxiliar, Armindo Tavares. Alguns dizem que eu saí com medo, abandonei o barco, tive receio, aí inventei. Não teve nada. Por muitos anos ouviu desaforos dos rubro-negros. Eu só pensava que eu era o rubro. Mas só tinha um time de verdade, só não levava para campo. Né? Não, só não levava para campo. E o seu time é o? Esporte. 0-0 no tempo normal. Quando esse gaúcho, vindo do futebol venezuelano, usou a perna esquerda para se imortalizar em Pernambuco. O lateral direito do Esporte, Valdeci, perdeu a bola. Ed foi lançado em velocidade por Lala. Já na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, e ele veio atacando pelo lado esquerdo do Náutico, quer dizer, o lado de lá. Ed foi e cruzou. Aí Ramos entrou escorando a bola lá do outro lado, ali no gol da entrada da Rua da Angostura. Aí eu daqui dei um tapa. Tum. Milton, aquele baita goleirão. Tum, no cantinho ela entrou. Será um lance do gol de Ramos, número 10, aproveitando uma jogada inteligente de Ed. Fui um pouco mais iluminado, né? Como diz, né? Iluminado de ter feito esse gol que tá rendendo até hoje. Não um gol, o gol. Essa é a Avenida Conde da Boa Vista na carreata em comemoração do Hexa. Orgulho de ontem, hoje e amanhã. Um feito guardado na memória de seu Aníbal, que estava no mesmo lugar 50 anos atrás. Preservado, multiplicado por aqueles que não viram, mas carregam esse orgulho. Seja numa sala de troféus, na camisa ou numa garagem em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O 21 de julho de 1968 é para sempre. O Hexa é luxo e único. Porque os outros não conseguiram, né? O Sport esteve perto, o Santa Cruz esteve perto, mas não conseguiram. O luxo é só do Náutico. A seleção brasileira também tenta e não consegue, né?